nós somos mais de 57.900 homens e mulheres que fazem sim a transformação do país. Quero dizer ao presidenciável Ciro Gomes, e quero um compromisso dele, que para que ouça os vereadores também, porque nesse país se fala muito em municipalismo, mas na hora de falar do município só parece que existe prefeito, não existe vereador. E nós queremos participar da transformação do país, sim, com as nossas opiniões, com a nossa visão, e pensando sempre no pacto federativo, num país que olhe mais para os municípios, porque a vida acontece no município. O governador Ciro Gomes, ministro, deputado, prefeito, tem uma longa história, tem uma longa trajetória, tem um grande respeito pelo povo do Ceará, do Nordeste e do Brasil, e vem aqui expressar esse respeito na medida em que ele se apresenta para todos nós aqui. Então, com muito carinho, com muito entusiasmo, com muita emoção, nós vamos receber agora o presidenciável Ciro Gomes. Muito bom dia a todas as vereadoras, muito bom dia a todos os vereadores, as minhas irmãs, aos meus irmãos brasileiros de todos os rincões. Eu quero agradecer muito especialmente a cada uma e a cada um o privilégio de poder dirigir uma palavra a vocês. Se não pelo imenso carinho, imenso respeito de quem tem uma história ao lado da vida real do povo brasileiro, dos municípios, porque eu sei que aqui está a garantia da eleição de quem quiser ser candidato eleito no Brasil. Portanto, seja por uma razão ou pela outra, recebo a minha expressão de respeito, de carinho e de gratidão. Quero cumprimentar a União dos Vereadores do Brasil, na pessoa do grande presidente Gilson Conzetti. Muito obrigado a você, Conzetti, obrigado pelo privilégio. E não podendo cumprimentar toda a mesa, vou distinguir aqui por bairrismo o meu conterrâneo, o César Veras, que lidera os vereadores do Ceará, que é o meu estado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, refletindo um pouco com vocês sobre o Brasil, e ao término, naturalmente, eu vou tentar responder perguntas, ouvir questionamentos, críticas, o que quiserem fazer. Eu devo... Deixa o homem quieto. E às vezes o cara está com dorzinha de barriga, tem que sair com pressa. Assim, não é o caso que eu estou falando, não é o caso que eu estou falando, porque eu não estava aqui para saber. Então repare bem, eu começo a minha reflexão pedindo aos auditórios que me distinguem com a sua atenção, para a gente fazer um pequeno acordo de método. E o acordo de método talvez seja melhormente testemunhado por uma vereadora, por um vereador, do que por qualquer outro testemunho. Eu sustento que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Isso não é trivial. Isso já nos coloca aí um certo critério de que se as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, como eu afirmo, para discutir, sucedem duas consequências óbvias. Uma, o Brasil precisa mudar. E a segunda, óbvia também, é a identificação do que aconteceu para que as coisas estivessem tão estruturalmente erradas. E talvez já fosse generoso também, para quem sabe a necessidade de manter o diálogo depois das eleições, que a gente já tirasse uma terceira conclusão. É de que o problema é estrutural, não é culpa do Chico, do Manuel ou da Maria. Acredito, o Chico, o Manuel ou a Maria ajudam ou atrapalham, portanto não é, vamos dizer, irrisório. A gente tem que achar o Chico, a Maria ou o José que ajudam. Mas não adianta ter o Chico, a Maria ou o José se a gente não entender que o problema do Brasil é um problema estrutural, é um problema de modelo. E aí, para quem ainda tiver alguma dúvida nessa minha entrada de reflexão consigo hoje, pela manhã, virando para a tarde, eu repito aqui alguns números. Para quem como vocês, as senhoras, os senhores, tem preocupação social, derivado da sua vocação e da minha, que é a mesma, nós precisamos lembrar que o Brasil acabou de ver, nos últimos 12 meses, 64.700 homicídios. 64.700 filhos nossos, pais nossos, avós nossos, mulheres
7 foram assassinados no Brasil nos últimos 12 meses. E o Estado brasileiro, o Estado de Direito Democrático, a autoridade destruída no Brasil, só foi capaz de examinar e investigar 8 de cada 100 desses homicídios. As coisas estão erradas. O Brasil, desse 1º de janeiro da vida, desse janeiro próximo passado, anotou pelo IBGE a maioria da população sem carteira assinada no mundo do trabalho, que os economistas chamam de informalidade. Ou seja, pela primeira vez na história brasileira, a maioria do nosso povo está operando, trabalhando no biscate, correndo do rapa das cidades grandes, médias, pequenas, desorganizando o comércio regular, que paga impostos, que paga aluguel, ainda tentando levar alguma coisa para casa pelo suor do rosto, pelo caldo da mão. O Brasil tem hoje, em elevação, 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. É consolidadamente a maior taxa de desemprego aberto que nós temos, sob o ponto de vista absoluto. Sob o ponto de vista relativo, já tivemos 14%, hoje está em 12,5% o desemprego aberto no Brasil. Portanto, para não cansá-los muito mais, até porque a qualidade da sua liderança me permite avançar mais rápido, diferente de outros auditórios, as coisas, na minha opinião, estão estruturalmente erradas no Brasil. E aí vamos tentar responder a primeira pergunta: o que aconteceu para que o país chegasse a esse ponto de colapso que tem reflexo imediatamente numa crise institucional, numa crise política que desmoraliza todos nós? Hoje, na cabeça do nosso povo, ninguém mais faz a diferença entre um cidadão de bem, uma cidadã vocacionada para a vida pública. Parece que o mau exemplo da roubalheira, da corrupção, da mentira contaminou todos nós. E com isso se contamina a própria confiança da sociedade, entre os jovens mais gravemente, na linguagem da democracia, que é a política. E nós temos outra grande tarefa, que é, pelo exemplo, recuperar a respeitabilidade da política no seio, no coração, no imaginário da nossa população, especialmente entre os jovens. Eu sustento que nós estamos errados estruturalmente porque o Brasil não aprendeu a nova fórmula de se desenvolver a partir de um grande colapso econômico, estrutural, que aconteceu ali nos anos 80. Parece história, mas não é. É a recuperação, como faz um bom médico, né, do prontuário do paciente, para a gente olhar o que aconteceu, para pesquisar o que está dando nele, que precisa a gente corrigir, consertar, com cirurgia, com remédio, com injeção. E é importante a gente recuperar algumas coisas. O Brasil, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, era nada sob o ponto de vista econômico. É uma coisa impressionante, para quem é pessimista, recuperar isso. O Brasil, em 1945, que é ontem, sob o ponto de vista da história das nações, que se conta aos séculos, o Brasil vivia uma economia rural de subsistência. Ou seja, o nosso povo, 80% morava no campo e produzia para comer. Os excedentes que nós tínhamos para vender para o estrangeiro eram extraídos da monocultura, da cana-de-açúcar, lá para cima, pelo Nordeste, do café mais para baixo. Claro que o gaúcho já produzia um gado, o mineiro já tinha uma mineração relevante, mas os excedentes relevantes eram isso mesmo, tirados da monocultura escravista, do latifúndio, da oligarquia rural, do café e da cana-de-açúcar. Quando aconteceu a mudança, o Brasil adotou um modelo chamado nacional desenvolvimentismo, que basicamente propôs modernizar o Brasil, tirando o país dessa agricultura antiga, de subsistência, para a industrialização moderna. E o caminho das indústrias foi um mapa de substituição de importações. Ou seja, o que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume, nós agora vamos tentar produzir aqui dentro mesmo. Fizemos um mapa e corremos atrás de fazer abrir uma indústria no Brasil que substituísse a indústria de fora que estava vendendo coisas crescentemente volumosas para nós. Dois defeitos, esse modelo nasceu com eles, só que são defeitos que a gente vê depois. Portanto, não estou botando crítica à extraordinária obra dos brasileiros que nos antecederam e que provam para nós hoje que esse país não tem defeito genético. A nação brasileira é capaz de encantar, de chamar a atenção do mundo inteiro por coisas práticas. Repare bem como eu vou dar um exemplo mais contundente, que os livros de economia do mundo inteiro, que são lidos nas universidades do mundo inteiro, chamam esse período no Brasil de milagre. Nas teorias se chama o milagre brasileiro. Porque o Brasil saiu do nada e em apenas 35 anos, que é o tempo de vida de um jovem, uma geração, o Brasil virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. Olha aqui.
Quem está duvidando do Brasil, dá uma olhadinha para trás. Este país, quando ordenou suas energias, quando a política conseguiu liderar o país, quando o escândalo foi tratado como escândalo e a política tratada como política, esse país produziu este fenômeno que só a China vai nos bater agora. Ninguém tem. Nós saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Só que o modelo dependia de duas pernas e as duas quebraram. Primeiro, nós não tínhamos o dinheiro para financiar esse negócio aí. Nem a indústria do aço, nem a indústria do petróleo, nem as telefonias, nem as estradas, nem os aeroportos, que são as infraestruturas necessárias para a modernidade industrial acontecer. Nasce daí, para entender o nosso problema de hoje, um puxadinho, um atalho. Nós resolvemos, ao invés de dar o trato e consertar nosso próprio capital, nós resolvemos fundar o desenvolvimento brasileiro tomando dinheiro emprestado dos outros. Isso não estava errado na época. Por quê? Porque o dinheiro antigamente, antes dos computadores, da especulação financeira globalizada, o dinheiro era muito paciente e barato. O velho Zé Alencar, grande mineiro brasileiro, que foi vice-presidente do Brasil, chamava empréstimo de aluguel de dinheiro. Aluguel de dinheiro era com o Zé Alencar, mas veja, ele correu com 70 e poucos anos, 80 anos, faz uma falta imensa ao país, mas era assim mesmo, o dinheiro era muito longo prazo. O Brasil tomava dinheiro emprestado por 30 anos, a 3 de carência, ou seja, tomava dinheiro emprestado hoje, só precisava começar a pagar daqui 3 anos, 12 anos de prazo para pagar em prestações e juro médio de 3% ao ano. Aí pensaram no tempo, é moleza, eu vou tomar dinheiro barato de longo prazo e vou abrir Brás. Telebrás, Eletrobras, Petróleo Brás, Siderúrgica Brás, etc. Funcionou. E a outra coisa é, como a gente ia substituir importações, a gente saía atrasado em relação ao mundo. Então a Alemanha já sabia fazer carro fazia 30 anos e o Brasil não sabia. Pegamos uma linha de montagem da Volkswagen, o Juscelino Kubitschek, outro grande mineiro, trouxe a linha de montagem usada para cá e produzimos o primeiro Fusca, ali nos anos 50, 56, 57, entrando nos anos 60. O Fusca que era rodado aqui no Brasil, feito em São Bernardo e São Paulo, era o mesmo Fusca que rodava em Munique. Então a gente tinha a ilusão que mais ou menos estava pau a pau, empate com o mundo. Só que começou a surgir a sofisticação da tecnologia. O problema é que a gente aqui tinha o mesmo Fusca, mas saía um Fusca por dia da fábrica. E lá na Alemanha a linha nova já tirava 5 Fusca no mesmo dia. Portanto, o Fusca de lá começou a ficar muito mais barato e o nosso aqui muito mais caro. E aí o modelo velho morreu. E aí a tragédia brasileira da política. Quando esse modelo morre, ali no ano 80, o Brasil não tinha democracia. Por isso que a gente tem que impor de novo o respeito ao poder político. Olha o mal que faz quando o poder político não está ativado. O Brasil viu o modelo morrer e nós tínhamos uma ditadura. Não podíamos nos reunir para discutir o que é que nós vamos resolver com o modelo, como é que nós vamos trocar o dinheiro de fora pelo nosso dinheiro de dentro, como é que nós vamos resolver o problema da tecnologia, como é que nós vamos resolver o problema da superurbanização que começou a acontecer, o povão sair do sertão atrás de um emprego de carteira assinada que só tinha na cidade, e as favelas aparecendo, e a gente não podia discutir nada disso, que uma reunião dessa aqui dava borracha em mim, gás lacrimogêneo para vocês correrem pelas portas de todo. Aí depois a gente viu, mas nunca mais voltar. Borracha na melhor hipótese, né? Borracha na melhor hipótese, no tempo que era borracha. O negócio agora parece que dói mais, essas armas. Enfim, vamos lá. O velho modelo morreu e a gente não tinha democracia, então nós tivemos que adiar a discussão de modelo. E aí, quando nós conseguimos redemocratizar o país, deu-se uma tragédia brasileira. Outro grande mineiro, e eu acho que o Brasil deve respeitar isso, o Tancredo Neves, consegue um acordo sofisticado para desarmar o período autoritário sem tiro em ninguém, sem revanchismo, sem matar ninguém, sem perseguir ninguém. Os adversários confiavam nele, os amigos confiavam nele, e ele organizou toda uma transição e na véspera da posse morre. E aí, o que é que acontece conosco? Como é? Há quem diga, não se demonstra, mas a tragédia é que ele nos faltou. Ele nos foi subtraído na hora crítica. E aí todos os democratas tiveram que correr para segurar o Sarney. E não era confiado pelo militar, porque ele tinha virado de lado, não era confiado pelo outro lado, que não achava que ele era do lado de lá. Mas o fato é que ele era o fiador da democracia, corre todo mundo, apara, segura, esquece, não discute,
Segura o homem que é, agora a gente viu que deu certo, mas naquela época a gente não sabia que com a morte do Tancredo se os militares iam aceitar ou não. Discutiu o modelo, deixa botar ordem. E aí veio a doença da inflação. Explode a inflação e vira nova emergência do Brasil. Para não completar a conversa, vem outro mineiro, olha que coisa impressionante, e destrói o pacto de elitismo que a inflação tinha produzido no Brasil. Então, Mafrando enfrenta a oligarquia financeira e cria um ambiente político para fazermos o Plano Real. Eu já fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real e tenho muito orgulho de ter ajudado esse grande brasileiro a dar essa virada na história do Brasil. Só que o real, mal comparando, é como se fosse qual é o remédio que modernamente a mãe dá para os filhos para a febre? Dipirona. O real, mal comparando, é como se fosse uma dipirona. Ou seja, nós tínhamos um problema, a gente sabe que febre não é doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para a cabeça da gente, para a gente saber que tem uma infecção acontecendo, ou na urina, na garganta, nos grupos místicos, sei lá o que for, né? Você tem a febre como sinal. Mal comparando, a inflação era uma febre grande da morte do velho modelo. E nós não tínhamos como fazer o novo modelo acontecer e não dava para levar o doente no hospital, porque a febre ia pegar um problema mais sério, de convulsão, etc. Então deu uma dipirona, né, que foi o Plano Real. Foi tão sucesso que o doente, na hora que acabou a febre, o doente tomou taludo, tomou talo, e o Fernando Henrique ficou popularíssimo e no lugar de levar o doente para fazer os exames e ver o que era o problema da febre, levou para o baile funk. Levou para o baile funk e começou a se iludir, primeiro, depois a iludir o povo, de que você pode explodir o consumo sem se preocupar com a produção. E aí o que aconteceu? Na hora que o real tira o imposto inflacionário do lombo do povo, parte aqui mais um pouquinho mais idade, lembra a inflação de 80% no mês aconteceu no Brasil? Né? Chegamos a 84% no mês, 30% no mês era mês um, outro também. Pois bem, isso tudo era um empréstimo de imposto que tirava a renda do povo. Na hora que o real acaba, ou seja, a febre acaba de uma vez, essa renda que era tirada do povo fica no bolso. E o povo ainda acha que aquilo é só para ganhar eleição. Né? E aí o que acontece? A renda melhora e o povo desconfia que aquilo é só para ganhar eleição, vai todo mundo para o consumo do dia para a noite. Isso é para nós entendermos o problema de hoje no Brasil e qual é a tarefa de responder a segunda pergunta e fazer. E aí o consumo explode. E o povo fica feliz e bate palma para o político que deu aquela condição de melhoria do consumo, que afinal de contas o nosso povo tem direito de consumir e a renda é sempre humilhantemente abaixo porque ele tem desejo de consumir. Mas o país não preparou-se para a produção. Como é que a gente compensa? Explode o consumo e a gente não amplia a produção. A gente começa a ter uma crônica de importação. Então o Brasil começou a explodir as importações de tudo enquanto do estrangeiro. E aí o país quebra. Um país não é uma fábrica, uma loja, que quando quebra, baixa a porta, bota uma placa lá, né? Quebrei que apartei a banda, né? Fugi, que não dou conta de pagar os credores e tal, tal. Um país, o sintoma de quebra é a perda de valor da moeda brasileira em comparação com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. Então, quando o Fernando Henrique se reelege, o real era $1. Então, você precisava de R$1 para comprar $1. Quando o Fernando Henrique toma posse e quebra o país, passa para R$4 por dólar. E na prática, o que é que acontece com o povo? Isso aí os vereadores têm que dominar isso, porque a imprensa grandona não vai deixar o nosso povo conhecer essa história. E é aqui que começa a coisa a gente entender o que é que tem que fazer. Não tem nada conosco a história de dólar. O William Bonner ontem disse que o câmbio deu R$3,51, a gente aproveita e vai no banheiro, porque não estamos interessados nisso, nosso povo não compra dólar. É aí que está o engano. A gente de fato não compra dólar, mas nós descobrimos com o Plano Real que todos os preços da economia real nossa, todos, são vinculados ao dólar. De maneira que se o dólar muda de valor, todos os outros preços mudam de valor junto com ele. Ligeirinho ou mais devagar, mas não tem conversa, muda tudinho. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas come pão. A gente come uma pizza no domingo, né? A gente gosta de um macarrãozinho e tal. Eu tenho que ver que passei da conta aqui, cortei um bocadinho, né? E pão, pizza e trigo, e pão, pizza e macarrão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, tem que comprar o trigo do nosso pão, do nosso macarrão, da nossa pizza no estrangeiro.
Se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de trigo, a pizza tinha um preço. De repente, no dia seguinte, uma eleição, uma posse, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe, o preço do pão aumenta 4 vezes. A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil abriu mão de um projeto nacional de ciência e tecnologia, de política industrial, resultado prático, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Eu precisava de R$1 para comprar um dólar de dipirona, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de dipirona, o preço da dipirona não está louca. A gente não compra dólar, mas anda com celular. Todos os celulares, 100% deles importados. Não interessa se é montado em Manaus. É montado em Manaus, mas todos os equipamentos, as pecinhas, vêm tudo de fora. Então, se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de celular, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de celular, o preço do celular explode. Toda a informática, todos os novos materiais, todos os bens de capitais para alcançar vocês, tudo. Por exemplo, a consulta de um dentista, não devia ser. Mas o problema é que os pozinhos, as brocas, as agulhinhas, tal, tudo importado. Aí o dentista precisa botar a consulta dele $100, senão ele não repõe as coisas importadas do trabalho dele. E assim sucessivamente. Então o que acontece com o Brasil? Nós quebramos o país. E olha para vocês verem, por esse ângulo das coisas, como a gente vai começando a entender o drama de hoje. O que acontece quando o Fernando Henrique quebra o país? Não é quebrou porque quis, quebrou porque o modelo tinha quebrado. E ao invés de mudar o modelo, a gente ficou sentado em cima da popularidade do ciclo de consumo que cresceu. Na mudança, o PT criou o movimento Fora FHC na época. E o Lula, meu amigo, assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E veio trazer aqui na Câmara Federal, em Brasília. E entregou na mão do então presidente da Câmara, braço direito de Fernando Henrique, Michel Temer. Olha se a história não é esquisita, a história do Brasil. O Fernando Henrique quebra, o povo dele, do Lula, cria o movimento Fora FHC, eu escrevi contra, porque remédio para governo ruim não é interromper o mandato. Faz um pedido de impeachment e eu digo, Lula, meu irmão, não faça isso, porque uma hora dessa de nós vai ao poder e a gente está legitimando um caminho. Amanhã tem uma dificuldade, você desmonta o governo, quebra, tira o governo. E qual é o país do mundo que aguenta 4 presidentes eleitos da redemocratização para cá, 2 foram derrubados? Não tem economia, não tem planejamento estratégico, não tem país que aguente esse nível de instabilidade e de ruptura. Passa o tempo, o Lula ganha a eleição. E aí, repare bem, eu estou rapidinho para terminar aqui, tentar responder as perguntas aí do pessoal. Combinar, pergunta fácil para mim, é difícil para o nosso presidente aqui. Né? Então, repare, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio hoje, da época do Lula, corrigindo para cá, seria o equivalente a R$ 9,20. Vocês têm ideia, quer dizer, o Brasil precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo ou de passagem de ônibus, que depende do diesel, que também é importado, etc. Com o Lula, 8 anos depois, ele entregou para a Dilma a valor constante, a taxa de câmbio a R$ 1,75. Ou seja, durante 8 anos, o Lula trouxe a taxa de câmbio de R$ 9,20 para R$ 1,75. O que acontece na prática? O caminho oposto da desvalorização. A população começa a ter capacidade de comprar 4 tantas vezes mais. E aí a gente entende Lula livre! E aí a gente entende com clareza por que tanta gente gosta tanto do Lula. É porque é real, são números. Lula livre! São números. Então o Lula toma posse com R$ 9,20 e entrega para a Dilma a R$ 1,75. Portanto, a capacidade de consumo do povo brasileiro aumentou quase 4 vezes a capacidade de renda versus consumo. Lá atrás, com o Fernando Henrique, esse consumo explode, o país não tem modelo de produção, porque o nosso projeto nacional foi destruído lá nos anos 80, nós estamos tentando achar o caminho para o futuro. E os números é que devem nos aconselhar e não nossas paixões, principalmente vocês, nós que temos alguma liderança, alguma responsabilidade com o destino da nação. Então a gente não pode estar vomitando paixão, que é coisa de eleitor no meio da rua. E a gente tem que acalmar o povo, dizer, vamos discutir a coisa com inteligência, vamos respeitar a diferença, vamos compreender, porque se nós vamos conseguir, porque a nação vai precisar se dar as mãos para sair dessa profunda encalacrada onde nós estamos.
explodiu o consumo com o Lula e o Lula não quebrou o Brasil. Pergunta assim, o senhor não disse que na produção caiu e que com o Lula o consumo aumentou 4 tantos e 4 tantos aumentando o consumo sem a produção, a importação explodiu? Disse. Por que não quebrou? Porque, vejam bem, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era a produção industrial. E nossa produção industrial brasileira era a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a produção industrial brasileira despencou para 11% do PIB apenas. É a mais violenta desindustrialização da história da humanidade. E só a China já produz industrialmente 6,5 vezes o que o Brasil produz hoje. Então é brutal a nossa desindustrialização, a nossa incapacidade de acompanhar o ciclo de consumo. Mas a China, quando bombou, na contramão do Brasil, a China entrou comprando pesadamente os produtos tradicionais do Brasil. Soja, milho, minério de ferro, petróleo crudo, os economistas chamam de commodities. E como a China entrou bombando, o preço dessas coisas explodiu. E aí nós conseguimos, com soja, com milho, com petróleo bruto, com mineração, os dólares de fora para pagar a conta do nosso celular, do nosso remédio, dos nossos carros, dos nossos ônibus, do nosso óleo diesel, etc, etc. Por isso não quebrou. Olha os números. No dia que o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. No dia que o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo, meus compatriotas, por $110. No dia que a Dilma foi derrubada pelo golpe, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Então o que acontece? Com o Lula o consumo expandiu, a produção continuou caindo, mas nós pagamos a conta com esse Brasil profundo que nem sempre tem merecido o devido respeito, que é o agronegócio, que é a mineração, que é o agricultor, que está no centro-oeste, que está no Tocantins, que está, enfim, levando o Brasil nas costas e pagando a nossa conta, que merece ser respeitado. Porque, evidentemente, não autoriza ninguém a matar índio, nem a depredar o meio ambiente, nem a coisa, porque isso vai ser um novo protecionismo, a gente tem que fazer as coisas, e o Brasil está fazendo. Quem conhece o interior do Brasil como eu, conhece Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rio Verde, em Goiás, sabe do que está acontecendo de agricultura de precisão, altamente tecnificada, gente absolutamente respeitada, que eu quero ajudar a ser prestigiado também no Brasil. O fato é que com a Dilma quebra a perna de novo. E aí o que a política faz? Cria um movimento fora Dilma, ninguém quer discutir a perda do câmbio, ninguém quer discutir a queda dos preços das commodities. Por quê? Porque o povão perde metade do valor de compra. Quando a Dilma se reelege, o câmbio estava a 1,75. No dia seguinte que ela toma posse do segundo mandato, aborga para 4. Na prática, o que acontece? O povão perde metade da capacidade de consumo do dia para a noite. É um filme do Fernando Henrique. Se aborrece com muita razão, porque a gente não aposta na inteligência do povo, cai na mão da marketagem mais fuleira, do deixa que eu chuto, da propaganda mentirosa, e vai dar tudo certo, e tal, e como sacar, uma música infernal e foguete para não deixar ninguém pensar, e nós não podemos deixar essa campanha ser assim. Eu preciso ajudar o povo a entender, porque só o povo na jogada é que nós vamos virar esse jogo. Porque enquanto a nação inteira perde, tem uma turminha aí enchendo a pança de ganhar dinheiro. Que é o sistema financeiro. E agora com o vice internacional sobre as nossas reservas de petróleo. Qual foi o movimento? Fora Dilma, pedido de impeachment, derrubamos uma presidente honrada, embora eu estivesse fazendo um governo que eu achava muito ruim, mas respeito quem pensa diferente. Pois bem, chegamos ao tempo presente e eu termino para nós chegarmos aí no debate aqui. Hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 razões. Cada uma delas é um caminho para a gente virar esse jogo. Primeiro, explodiu o endividamento das famílias e das empresas do Brasil. Nunca se viu, companheirada, o nível de endividamento familiar e empresarial que hoje o Brasil tem. Vou dar os números. Hoje, mais de 60 milhões de brasileiros estão com nome sujo no SPC e no Serasa. Olha aqui, cada um se sentindo o pior dos homens ou a pior das mulheres, porque o povo brasileiro é honrado, é decente, especialmente o pobre, tem horror de ficar com o nome sujo
e se sente o pior das pessoas, mas não é culpa individual de ninguém. Quando é 1, 2, 10, ok, é culpa individual de alguém que passou da conta no endividamento. Mas eu estou falando de 60 milhões de pessoas. Isto é culpa de um desenho institucional macroeconômico ruim, errado, que está montado aí para sangrar quem trabalha e produz e transferir renda para o retiro e para a especulação financeira. As empresas estão devendo 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais consignados como crédito de recuperação duvidosa, ou seja, na véspera do calote, insinuando uma crise bancária que o Brasil não precisava ter e que o egoísmo deles está se arriscando o nosso país a ter. É preciso desarmar essa bomba, e isso não se faz pelo espontaneísmo das forças do mercado. Isso exige um governo forte, um governo com autoridade, um governo que possa enfrentar esse sistema financeiro internacional e local, escorado numa sociedade civil organizada. Por isso, meus vereadores e minhas vereadoras, não sei se serei eu, mas qualquer que seja o presidente ou presidenta que amanhã toque a honra de servir esse grande país, vamos exigir deles as providências e vamos ajudar, porque se nós não tivermos apoio aqui embaixo, eles vão derrubar o terceiro, o quarto, o quinto, porque isso está escrito nesse país, enquanto nós não tirarmos esse país. Segundo, o Brasil, de tanto fazer bobagem ao longo desses anos todos, chegou ao fundo do poço da questão fiscal, as finanças públicas. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o menor volume de investimento da história brasileira, o menor volume de investimento. Nós botamos para dentro receitas que não vão se repetir esse ano, nem no ano que vem. 200 milhões de reais sangraram o BNDES, antecipando a capitalização que era para devolver daqui a 15, 20 anos, desfinanciando a indústria do país. E ainda assim terminamos o ano com 130 bilhões de reais de buraco nas contas do governo federal. Meter a tal PEC 95, vocês vão ver o que é uso de gola agora. Cada brasileiro vai ter um testemunho de perto. Por quê? Porque o orçamento executado ano passado, de cada 100 reais aplicado pelo governo, R$ 51,70 foram para os bancos. R$ 29 de cada 100 foram para a Previdência Social, que não mexeram nos privilégios. E 21 de cada 100 reais sobrou para a educação, saúde, segurança, ponte, estrada, aeroporto, porto, ciência, tecnologia, cultura e mais do que vocês imaginarem para fazer de moradia, de kit sanitário, de estrada vicinal, tudo mais no Brasil está confinado em 21%. Adivinham onde eles meteram a PEC de controle de gasto por 20 anos? Nos 21. Isso vai ter que ser revogado, vai ser uma guerra grande no primeiro dia do próximo governo, se ele souber o que está pensando, o que está acontecendo no Brasil. Se for eu, vai ser proposto antes do primeiro dia, como forçar. E terceiro problema, que já está, é muito arriscado, se vocês deixarem, vão me derrubar, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não, porque eu não sou a Dilma não, eu sou do ramo. Como Eduardo Cunha me derrubaria. É preciso ser muito mais fundo do que eu para me derrubar. Eu sou valente, porque eu conheço os vereadores, os deputados, os prefeitos, os governadores. Eu já fui deputado, já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro e sou do povo. Sou do povo mesmo. Conversa mole não, fui educado a maior parte da minha vida na escola pública, sei falar todos os palavrões que eu quiser falar e já sei controlar também para não falar nenhum. É verdade? Deixa eu terminar. Muito obrigado. Eu estou adorando, mas deixa eu terminar com a argumentação de vocês. O terceiro grande problema é que qualquer mudança no desenvolvimento do Brasil, a gente cai naquele problema da importação. Portanto, o Brasil tem que devolver ao país o Projeto Nacional de Desenvolvimento, cujo objetivo seja reindustrializar o Brasil. Eu vou dar 5 pistas por onde a gente pode ir. Primeiro, porque o dinheiro, por regra, já está ouvindo a conversa. Segundo, porque nós temos institucionalidade ainda para isso. Terceiro, porque nós temos maturidade tecnológica muito pesada em um desses setores. E aí eu mostro para vocês. Primeiro, complexo industrial, para retomar a indústria brasileira. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido de um país como o nosso exportar petróleo bruto barato para o estrangeiro e importar óleo diesel e gasolina dos Estados Unidos?
Não faz nenhum sentido, a Petrobras sabe fazer. A tecnologia está aí e o dinheiro que nós estamos mandando para fora, aplicado aqui, gera milhões de empregos no Brasil. Sem falar numa indústria 4.0 de novos materiais, de polímeros, etc., que a petroquímica permite. Segundo, o complexo industrial da saúde. Só para vocês terem uma ideia, companheirada. O ano passado, o governo federal brasileiro comprou no estrangeiro 17 bilhões de dólares desse aparato industrial que serve à saúde. Remédio, cama de hospital, cadeira de roda, prótese, bengala, aparelho de diagnóstico médico, agulha, estetoscópio, aparelho de ultrassom, tudo importado. Isso mais de 70%, sabe quanto é que dá isso em real? 50 bilhões de reais, gerando emprego na China, nos Estados Unidos e na Europa. Basta a gente organizar a encomenda governamental, associar as universidades, pegar a meninada da universidade, incubar e o governo compra. Portanto, o risco de mercado praticamente é eliminado pelo fato do governo é que tem a ferramenta da compra governamental e é protegida da Organização Mundial do Comércio. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. Acabamos de elogiar aqui, porque todo brasileiro devia aprender a respeitar a pujança da agricultura brasileira. Pois bem, em Xanxerê, capital brasileira do milho, o cidadão que planta milho compra um saco de Santa Catarina, compra um saco de semente da Monsanto por R$700. E não é peso, nem quilo, nem grão, é caroço. Sabia? Você conta, são 700 caroços, 7 mil caroços, sei lá quanto, R$700 no saco. Acaba de produzir, como não tem política agrícola, vende uma saca de feijão, de milho, como aconteceu ano passado, por R$18. Longe de negócio, a gente compra semente de tecnologia por R$700 no caroço e vende uma saca de 60 quilos por 18. Aí ninguém mais produz, ano que vem vai papocar para 45 o saco de milho. É assim, produz, quebra a agricultura brasileira, porque abriram mão de ter uma política agrícola que faça estocagem, faça a regulação de mercado, estabeleça um tipo de preço mínimo, que é a realidade brasileira. E por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil gastou 20 bilhões de reais no ano passado com coisas para as Forças Armadas. Para bem dizer, olha o vexame. No último ano do governo da Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Imagina os satélites, os foguetes, os aviões, os navios, como a brinca comigo, fala os plural, né? A brincadeira do jeito que o nosso povo gosta de falar. Não tem sentido isso. A guia dos nossos mísseis, dos nossos aviões, dos nossos navios, é guiada pelo GPS americano. As comunicações militares brasileiras são processadas por satélite norte-americano. Isso não tem cabimento. É preciso verticalizar isso, mas fundamentalmente ao verticalizar e ter uma política de defesa que se respeite, nós vamos gerar milhões de empregos. Só para vocês terem ideia, um projeto extraordinário da nossa Embraer, financiado pela nossa Força Aérea, gerou um super cargueiro que o mundo inteiro está de boca aberta com a espetacular avanço tecnológico. É um projeto chamado, depois vocês entram na internet para ver, chama KC-390. É um super cargueiro que o mundo inteiro está assim, cacete, os caras fizeram isso. E isso abre para o Brasil um mercado sem concorrência de 20 bilhões de dólares. 20! O que eles estão fazendo? A Boeing americana, patrocinada por esse governo entreguista do Brasil, está comprando a Embraer. Vai ser desfeito esse negócio, porque o Brasil não pode entregar estrangeiro às suas facilidades. Eu ou qualquer outra que fazer isso. Coelhado, desculpa, eu me apaixonei pelo auditório, falei demais, mas enfim, o Brasil tem um problema, é um problema estrutural, mas nós temos... O Brasil tem um problema estrutural, ele não é simples, não é fácil de resolver. Palavras só não vão resolver, mas o Brasil tem 1 ou 10 portas de saída se nós conseguirmos restaurar a confiança do nosso povo na democracia e na sua liderança política. E falar em democracia e falar em liderança política é dar o devido respeito e um prêmio de homenagem ao vereador e à vereadora brasileira. Muito obrigado a vocês. Bom, o candidato Ciro vai responder as perguntas. Tem muita pergunta, eu estou resumindo elas, tá? Solicito o silêncio do plenário.
Registro a presença do Valdir Colato, deputado federal de Santa Catarina. Chapecó, da região de Xanxerê e Xaxim. Mas vamos lá. Pessoal, o presidenciável ele quer responder, mas desde que tenha silêncio no plenário. Tem várias perguntas aqui, eu acho que eu devo fazer umas. Se quiser uma por uma, não tem como, tá? Olha aqui, ó. O pessoal quer saber a questão dos combustíveis, como baixar, a aliança, como é que ele, sendo presidente, vai fazer alianças com o Congresso Nacional, depois te passe o resumo. Se Angra 3, Angra 3, se pretende terminar a obra, qual é o destino do SUS, o entendimento da educação básica, posição sobre a reforma da Previdência, sobre segurança, sobre privatização e o ativismo judiciário. Bom, a política de combustível da Petrobras mudou completamente com o golpe. Quando a gente fala em golpe, as pessoas pensam que é só um argumento político de um velho professor de direito que sabe que só o que permite interromper o mandato de presidente é o cometimento doloso de crime de responsabilidade. E a Dilma nem sequer foi acusada, em pé, e a Dilma nem sequer foi acusada de cometer crime nenhum. Inventaram uma disfunção contábil que todos os presidentes fizeram com o apoio do Tribunal de Contas, e só na vez dela é que virou uma razão de crime. Portanto, eu estou falando só por defesa, não é do governo, mas por defesa da institucionalidade da democracia. Remédio para governo ruim é pressão popular para mudar e a data da eleição para mudar. Podemos estar interrompendo o mandato, por isso a gente precisa, todos os candidatos têm que repetir isso, para a gente não aceitar mais esse negócio de gente que não tem voto e fazer o domínio do poder político do Brasil. E aí o que aconteceu? Eles estão querendo privatizar a Petrobras. Não tiveram coragem ainda, porque não há base para isso. Por isso eu lutarei até o meu limite para que eles não ganhem esse poder pelo voto, porque se eles ganharem pelo voto, eles vão privatizar a Petrobras. E aí como é que fica a política? Como está? Como é a política hoje de formação de preços da Petrobras? É o mercado spot de Roterdã. Ou seja, não interessa o custo, mais a rentabilidade, mais a remuneração do imobilizado, que daria uma grande vantagem ao Brasil, inclusive não para o consumidor propriamente, mas para a economia como um todo. Por quê? Porque nós estamos agora cobrando como se o nosso petróleo fosse da Arábia Saudita. Compreende? Quando nós começamos do pré-sal, o custo de produção de um barril era $41. Vamos sentar aí, por favor. Quando nós começamos a explorar o pré-sal, antes de ganhar escala, um barril custava $41 para produzir. E aí você tinha que pagar $41 mais o lucro, mais as coisas, mais imobilizado, etc. Hoje, virou caixa preta, mas me dizem os meus amigos da Petrobras que o custo de produção do Brasil está ao redor de $17 a $20. Portanto, nós poderíamos cobrar menos da metade do preço dos combustíveis que estamos cobrando hoje, transferindo para a sociedade brasileira. É evidente que eu não estou prometendo isso, porque o que eu acho que nós temos que fazer na virada é adotar uma política de preços nacional, que remunera os custos da Petrobras, que dê lucro razoável para ela, mas essa diferença, ao invés de a gente estimular o consumo de combustível de consumidor privado, a gente deveria subtrair como CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, para sanear as contas públicas e fazer a virada do jogo da segurança, da educação, partilhando com os estados e municípios na direção de construir e consertar o pacto federativo rasgado que o Brasil tem hoje. Isso é o que eu ando pensando. A relação com o Congresso. Primeiro, não é verdade o que virou moda na imprensa, que o Congresso é um pardieiro de pilantras, que não tem jeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu conheço o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro, vou fazer uma comparação grosseira, do tempo que eu fui o deputado federal mais votado do Brasil. Sorry, né? Ficou possível. A última eleição minha, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil, graças ao carinho do povo do Ceará. Eu falo mesmo. Tem 70% por causa disso. Nenhum de corrupção. Então vamos voltar aqui. Estou me apaixonando pelo deputado de São Pedro. Na minha época,
era assim: um terço dos deputados era batedor de carteira, estuprador, bandido, assaltante, gente da pior categoria. Porém, vamos devagarinho com andou, porque todos eles estavam lá eleitos por nós. Então a gente tem com humildade, com muito respeito, pedir ao povo que dê o devido valor ao seu voto. E lembre que quando for votar no presidente, tem que votar no deputado, no senador, que represente os valores dele, de decência, de trabalho, de compromisso. Mas o muito grave é apenas um terço do parlamento que eu integrei. O outro terço é de gente muito séria, muito trabalhadora, muito competente. Você no Congresso Brasileiro, você encontra inteligência profunda para discutir qualquer assunto do Brasil e do mundo. E tem um terço ali no meio que é sobrevivente, vamos dizer assim, eu chamo de sobrevivente. Ele nem é muito picareta, não é mesmo, e também não é muito ferrabras da decência, do compromisso e tal. Ele joga o jogo que o executivo dita. Portanto, quem é corrupto ou não é o executivo, não é o parlamento, não é o legislativo. Quem diz a corrupção, o centro da corrupção, quem dá é o poder executivo, é lá que está o dinheiro. É lá que estão os ministérios, a diretoria da Petrobras. Então, se eu pego e dou a diretoria da Petrobras para um ladrão e ensino que o caminho de ter prestígio comigo é roubar, doutor, rouba do primeiro aluno. A gente sabe que o dinheiro do povo, se o de cima rouba, rouba até o quinto. Até o quinto dos infernos, estou dizendo, não é o quinto da hierarquia. Então, a gente tem que se relacionar assim, respeitando a instituição. Mas existem 4 questões que podem atenuar a lógica de impasse entre o presidente reformista e um Congresso cercado por grupos de pressão, golpes, que infelizmente é a realidade brasileira. Primeiro, propor antes da eleição, evitar o caudilismo do deixa que eu chuto, que é uma tradição latino-americana muito forte no Brasil também, em que a gente não confia na inteligência do povo, contrata um marqueteiro, o cara faz uma musiquinha da peste que gruda no ouvido da gente, solta um foguetório leve para não deixar ninguém pensar, e a gente bota um sorrisão, né, na rádio, passa a mão para todo mundo, e um escapa e ganha. Isto é a matriz do impasse. É preciso propor, dizer o que está acontecendo e dizer o que pretende fazer diante das coisas. Por quê? Porque se você escapar da crítica e for eleito, vai você e a sua ideia com a força do povo, e não só você. E isso diminui muito a resistência corporativista dos grupos de pressão. Segundo, desde o Marechal Dutra, em 1945, até hoje, todos os presidentes brasileiros foram eleitos por minoria do Congresso. Isto é um resultado da nossa história, da nossa federação, das nossas diferenças regionais, da nossa fragmentação partidária, que também é uma consequência da nossa fragmentação sociocultural e econômica. Portanto, não temos que ter susto nisso. Resultados: todos os presidentes se elegeram por minoria. Porém, todos, sem exceção de nenhum, tiveram nos 6 primeiros meses a um ano poderes quase imperiais. Na prática, faziam o que quisessem bem mandasse, se soubessem do que. Esse é o grande problema. Então, o Lula, quando tomou posse, claro, estava lá, foi ministro. Podia ter proposto o que quisesse, era muito difícil alguém resistir à onda de popularidade do Lula. Lá atrás, eu estava lá, fui ministro da Fazenda do Itamar, deve fazer o real. O Fernando Henrique, se chega no seu primeiro mês e diz assim, ó, tem que propor isso aqui, senão o real vai se acabar, passava até o direito de andar pelado na rua, porque a turma estava afim de ajudar. Falando a verdade, é isso que eu estou demonstrando. Então, propor na primeira hora. Os 6 primeiros meses é o tempo da reforma. Terceiro, fazer a negociação no atacado. Ao invés de pegar fulano, dar uma diretoria para roubar, Beltrano, uma diretoria para roubar, e você virar o testa de ferro e daí a pouco cai, como aconteceu com o Fernando Henrique. O PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional do governo Fernando Henrique para cá. E, infelizmente, como aconteceu com o Lula, olha o tamanho da tragédia que nós estamos vivenciando, com o maior líder popular do país preso. Isso pode ser, ó, carinho ou rancor, não interessa, vamos pensar como nacionais, qual é o país do mundo que pode comemorar o seu maior líder popular trancado na cadeia para impedir de conversar com os amigos? Coreia do Sul! Coreia do Sul! Não quero desrealizar ninguém, não estou condenando aqui, mas o que eu quero dizer é que esse tipo de negociação não funciona e dá em desastre, como está provado. Para a negociação pode funcionar em toda a tragédia do lado do outro. Mais da metade dos estados quebrados, 17 dos 27, e mais da metade dos municípios quebrados. Portanto, é preciso fazer a reforma partilhando com os estados e municípios de maneira a restaurar a saúde das contas dos governos municipais e estaduais.
Porque o que está acontecendo hoje? A carga tributária subiu, do Fernando Henrique para cá, presidente do Itamar para cá, de 27% para 36,5% do PIB. E os municípios não partilharam um centavo disso. Por quê? Porque essa alta da carga tributária foi feita através de contribuições não partilhadas, puxada pela dívida e pela Previdência Social. Enquanto isso, Brasília manda o município pagar um piso nacional de salário, empurra o SUS cada vez mais complexo e sofisticado, com o juiz dando liminar para você dar remédio que custa R$200 mil uma bola para o município. O promotor, bem garoto, nunca deu um tipo de serviço na política, acha que pode mandar na Câmara, no prefeito e instala o Isso é um estado de anarquia que o Brasil precisa corrigir pela imposição democrática do poder político, que é o único poder, de fato, sensível à vontade popular. Portanto, é assim que eu pretendo negociar. Não funcionou esse conjunto de providências, é preciso a gente começar a experimentar o que está escrito na Constituição. Mandar as reformas que o país precisa diretamente ao voto popular, através de plebiscitos e referendos que estão previstos na Constituição Federal Brasileira. Sim, o Brasil precisa terminar a Angra 3, porque nossa capacidade de geração hidráulica de grande monta praticamente se exaure com Santo Antônio, Giral e Belo Monte. Essas três grandes usinas parece que são as últimas três grandes potenciais usinas de geração hidráulica. Portanto, o Brasil vai ter que ampliar o seu poder de geração nuclear, inclusive com o projeto de submarino nuclear, que está parado criminosamente, que é desenvolvido como uma micro-usina para ser replicado em pequenos lugares, sem precisar dessa montanha de estrutura que são a Angra 2 e a Angra 3. Eu estou respondendo as perguntas aqui. Bem fácil. Vamos lá. Qual o destino do SUS? O SUS é uma ideia generosa que vale a pena ser defendida e protegida. Basicamente, a ideia é a seguinte, que saúde é um direito do povo e um dever do Estado. E que esse dever é de acesso incondicional a qualquer um, pouco importa a sua condição de renda, de classe, de facção criminosa, facção religiosa, ou tanto problema de facção criminosa, que eu fico lembrando agora. Só que isto é um anunciado que não se sustenta hoje com dois problemas que precisam ser postos em debate para adaptar o SUS. Um grave problema gerencial, que tem que ser colocado antes de mais nada, e um gravíssimo problema de subfinanciamento. O problema gerencial é uma coisa que conceitualmente não é difícil de resolver, mas é intrincado. Por exemplo, o sistema não é hierarquizado em regime de manda-obedece. Por quê? Porque a União Federal legisla, normatiza e determina ao município a atenção básica. E a atenção básica se aperfeiçoa na unidade básica de saúde com uma equipe multidisciplinar chamada de saúde da família. Só que o município não tem a menor influência na formação desse quadro. Hoje essa formação está perdida. O garoto com 20 e poucos anos da Faculdade de Medicina já sai dela especializado. Anestesista, endocrinologista, UTIista e tal, não tem a formação do generalista. Resultado, nas capitais ou nas cidades maiores, a gente consegue com 15 mil, 18 mil, pagar um médico. Nas cidades pequenas, o prefeito se esfola e paga 40, 50 mil reais para o médico lá 2 dias por semana, e isso já colapsa o sistema. Portanto, é preciso dar uma arrumada geral nessa questão de formação e na hierarquia. E a ideia aqui, em discussão com as entidades médicas, é você talvez criar uma carreira, tipo Ministério Público, tipo juiz. O jovem Ministério Público, o jovem promotor, passa no concurso, é lotado lá numa pequena comarca, mas sabe que vai progredir na carreira até um dia que ele amadurecido chega na capital. Talvez seja o caso de tentar especializar uma carreira, pelo menos para suprir as deficiências da questão gerencial. Na questão do subfinanciamento, nós temos alguns problemas dramáticos. Por exemplo, já mencionei aqui, dispensação de remédio, ou seja, boa parte das consultas acontece, mas a distribuição de remédio é falha. E está muito tisnada de intervenção do judiciário sem legitimação, porque você tem que regulamentar isso, acabar com essa brincadeira, que está causando prejuízos muito graves à sociedade nacional brasileira. Mas você tem outros problemas, o exame especializado. No Ceará nós fizemos uma experiência que está funcionando. Hoje 100% da população do interior já tem acesso a exames especializados em policlínicas que são administrados em consórcio. O Estado paga metade e a outra metade é paga pelos municípios proporcionalmente às suas populações. Quando o médico acaba a consulta, ele entra no computador e já marca dia e hora
na policlínica mais próxima, e não tem fila, nem o camarada vai para a porta, nem esperar. Funciona bastante bem, eu quero apresentar essa ideia da questão. Então, o SUS, resumidamente, são essas manchetes mais rápidas. Educação básica. 77 das 100 melhores escolas de educação básica do Brasil estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade. De maneira que se há um assunto que eu estou apaixonado e que eu acho que a gente achou o caminho, esse é o da educação básica. E não é aquilo que a gente pensava. Nós começamos com melhoria de salário, recuperamos a rede física, profissionalizamos a gestão das escolas e o efeito pedagógico foi bom, mas não foi tão brilhante. A partir de outras coisas, especialmente a avaliação individualizada, aluno por aluno, acabando com a aprovação automática e diminuindo drasticamente a repetência, nós acabamos com a evasão, com um programa chamado Alfabetização na Idade Certa. E isto acabou virando, manualizadamente, as melhores práticas, uma contaminando as outras. No Estado, quando o CID chegou, nós mudamos a lei de distribuição do ICMS. Vocês sabem que a cota parte do ICMS é uma das principais receitas dos municípios transferidas. Pois bem, no Brasil, você transfere o ICMS por origem do valor adicionado mais população, proporção da população. No Ceará, nós temos população mais origem do valor adicionado, mas agregamos o gasto da educação. De maneira que o município que gastar R$1 acima do mínimo funcional, nós damos R$2 do ICMS. Então, há uma grande disputa entre os municípios para ver quem melhora mais a educação para poder receber mais dinheiro, 2 por 1. Bastante bem. Não, pelo amor de Deus. O ensino, eles estão me perguntando de ensino básico. Eles estão me falando aqui. Aí, a partir disso, o Brasil tem um grande problema hoje. Nós, a partir do Fundef, dos anos 80 e 90, e do Fundeb, dos anos 90, 2000, o Brasil conseguiu a proeza de universalizar o ensino básico. E agora, o que é que acontece? Nós estamos com uma brutal demanda desatendida para o ensino médio. No Ceará, nós partimos para uma escola técnica profissionalizante, tempo integral, que é um sonho, e onde a evasão escolar é zero. Porque é uma escola apaixonante e a profissão é escolhida interativamente com os alunos e com o entorno econômico da escola. E isso funciona, nós vamos também apresentar, mas é uma ideia antiga, do Adilson Teixeira, do Tarcísio Ribeiro, do PDT, do Brizola, do CIEPS e tal, mas apenas em cima das experiências que já funcionaram, nós aperfeiçoamos. Reforma da Previdência. Repare bem, vamos raciocinar juntos. O Brasil tem um sistema previdenciário que foi montado 35, 40 anos atrás. Vou tirar um quadro, posso, né? Você é do povo. Você falou a mesma coisa do Bolsonaro. Você disse a mesma coisa pro Geraldo Alckmin ontem, mas tá me enganando. Tô brincando, só agradecido. Tô brincando, só para controlar a emoção. Eu dou grande importância a essa conversa. Grande importância a essa conversa. Veja bem, então nós montamos um regime de previdência que se chama tecnicamente de regime de repartição. O que é isso na prática? Nós temos uma sociedade muito jovem, em que nós tínhamos 6 pessoas trabalhando ocupadas, pagando um tanto, para financiar o aposento de um brasileiro que não inteirava 60 anos na média. Então funcionava o sistema de repartição, 6 trabalhando, muito tempo, para pagar o aposento de um que não durava até 60 anos. De lá para cá, com a robotização, a mecanização, a automação e com a brutal informalidade que eu denunciei para vocês, hoje no Brasil tem menos de 1,5 trabalhador, estatisticamente falando, menos de 1,5 trabalhador ocupado, contribuindo para financiar a aposentadoria de um brasileiro que está chegando a 73 anos de vida média. Portanto, o sistema previdenciário brasileiro quebrou. Ele não é reformável. Essa é a tragédia do Brasil. É tudo mentira que tem sido dito para nós. Esse sistema não é reformável. Se mantiver a lógica de repartição, não tem economia que um 1,5 ocupado pague um aposentado de 73 anos. Isso não existe no mundo. Como não aconteceu do dia para a noite, nós estamos quebrando ali desde os anos 90, 85, 90, e ao invés da gente encarar o problema enquanto ainda somos jovens, no médio demográfico, nós fomos criando um puxadinho para cá, martalho para colar, um bandeira de curativo para colar, zoado macho.
tá vendo? Vamos falar? Estou brincando com ele, é meu amigo. Eu estou falando que é meu amigo. Então, repare, nós criamos uma cesta ininteligível de cofinanciamentos para a Previdência. Primeiro, saber aquela parte que a gente já sabe. Contribuição patronal, que aumentou muito. Contribuição dos trabalhadores, que aumentou muito. Contribuição do governo, que a partir do governo Lula entra no cofinanciamento. Aí você tem contribuição social sobre o lucro líquido, que incide no faturamento das empresas. Contribuição do PIS, que incide no faturamento. COFINS, que incide no faturamento. E aí as empresas já começam a não conseguir competir, especialmente com a China, que não tem nada disso. Então você tem, e as loterias, uma série de coisas, uma cesta que, juntando esses penduricados todos, ano passado daria para pagar o regime geral de previdência. Portanto, não tem o déficit que eles disseram. Como é que eles têm coragem de dizer que tem um déficit? Na calada da noite, sem conversar com ninguém, eles apresentaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receitas da União, que é uma emenda à Constituição que passou por 3 quintos sem ninguém saber. Deu vendo a imprensa que deu notícia para ninguém. E essa DRU capa 1/3 das rendas da Previdência. Tira 30% do dinheiro criado pela lei para financiar a Previdência. Aí o déficit apresenta 180 bilhões de reais. Agora vamos, a reforma que o Temer mandou para o Congresso. Sabe quanto ela economizaria em 10 anos? Por toda a selvageria de obrigar um professor a trabalhar 49 anos para ter a aposentadoria integral, obrigar um policial a correr atrás de bandido 49 anos, obrigando um trabalhador rural a ter uma idade mínima que ele não vai alcançar com idade máxima, de sol a sol. Com toda a selvageria, a reforma Temer economizaria 360 bilhões de reais em 10 anos. O déficit de um ano foi 180. Dá para chamar isso de reforma? Portanto, nós precisamos colocar em debate, e aí a questão não dá para ser tratada em capítulos. Por quê? Porque parte relevante do dinheiro da Previdência é uma incidência para fiscal de natureza tributária no faturamento das empresas. Portanto, nós precisamos fazer uma reforma fiscal casadinha uma com a outra, a tributária e a previdenciária junto. E a proposta aqui é mudar o modelo, sair de um modelo de repartição, que depende de juventude, que não queremos mais, para um modelo que os técnicos chamam de capitalização. A diferença básica é a seguinte: na repartição eu arrecado com a mão e pago com a outra. Na capitalização eu arrecado com a mão, aplico em fundos de pensão, no caso públicos, e dessa aplicação eu tiro um ganho extra para pagar o aposento mais decente possível para o outro. Isso é o que o mundo inteiro está fazendo. O conceito é fácil de entender. O difícil aqui é a transição. Então eu estou com uma imensa equipe de matemáticos, de calculistas atuariais, trabalhando as questões da transição, mas eu vou propor uma mudança de modelo previdenciário na direção de que o país tenha, pelo menos no universo dos próximos 10, 20 anos, um lapso de sustentabilidade no tempo da nossa equação patrimonial. Segurança. Bom, segurança, primeira questão. A União Federal faz tempo, está de olhos fechados para o que tem acontecido na área de segurança pública no Brasil. Está de olhos fechados em matéria de orçamentação, não incrementou, pelo contrário. Tradicionalmente, nos últimos 10 anos, a União Federal tem gasto menos com segurança pública do que já gastou no passado. Está de olhos fechados da institucionalidade em vigor do país, ou seja, explode o narcotráfico de forma organizada, já no passo de lavar dinheiro com atividades regulares, postos de gasolina, fãs, igrejas. Já tem flagrante em São Paulo de igrejas falsas para lavagem de dinheiro do narcotráfico, e nós não mudamos institucionalidade nenhuma na evolução deste fenômeno. E as facções criminosas, que também são um fenômeno dos últimos 15 anos, que simplesmente comandam hoje o genocídio de jovens pobres, negros, caboclos nas periferias das cidades, de dentro dos presídios. Nós nem sequer inovamos na questão da comunicação dos presos e da relação dos advogados, que traem a honra do nosso ministério de defender as liberdades para serem avião do narcotráfico e das facções criminosas dentro dos presídios. Portanto, é preciso que a União Federal, de uma vez por todas, assuma como sua a tarefa de enfrentar o problema da segurança do Brasil. Isto não quer dizer dispensar os estados e municípios, quer dizer colocar em debate tudo que a gente pensava que era verdade até hoje. Por exemplo,
O Brasil já tem a segunda maior população carcerária do planeta Terra. 700 mil brasileiros estão segregados em presídios. 700 mil. Em presídios que não tem sequer 400 mil vagas. Você já começa a ver a tragédia. 1/3 dessa gente presa são garotos presos em flagrante pela polícia com pequeníssimas quantidades de droga. Eu não sou inocente de achar que são usuários, coitadinhos, não. São distribuidores, por regra, aviãozinho, que eles chamam na periferia, que ganham entre 100 e 150 reais de diária para distribuir. Hoje é tirar de helicóptero do Alphaville, de Fortaleza, que fica o barão mais barão do sul do Ceará. E a polícia cercando favela, tanto, vai enganar os bestas que acreditam que é por aí que a gente vai enfrentar crime organizado. Então, será que é razoável? Quando esse garoto entra no presídio, ele que é um inocente aviãozinho, ele imediatamente é chamado a se unir a uma facção criminosa ou vai ser estuprado ou morto na primeira noite. E nós então estamos produzindo com esse sistema convencional exército de reserva para as facções criminosas. Eu preciso colocar esse debate. Como é que vamos enfrentar isso? Federalizar um conjunto de figuras penais da prevenção à segregação penitenciária. Por exemplo, narcotráfico, facção criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, para dar 4 exemplos, a União Federal tem que fazer, porque inclusive nós temos que inovar, porque a legislação tradicional brasileira, a culpa é formada no distrito de fato da ocorrência do crime. Ora, o policial militar, a família dele mora na periferia, porque ele não tem salário para morar nas zonas nobres. Então a família dele mora na periferia e para sobreviver tem que fazer um acordo com o barão do tráfico dali. Senão vai morrer. Resultado, eu preciso tirar esta culpa aí, este criminoso, desse distrito da culpa. Vai ser Brasília fazendo Rio, Rio fazendo Fortaleza, Fortaleza fazendo Porto Alegre e fazer o transferir. Mudar completamente a abordagem para o serviço de inteligência e contra-inteligência e hierarquizar o Sistema Nacional de Segurança Pública, que não existe, a partir da regulamentação de guardas civis municipais até a integração do Serviço de Inteligência das Forças Armadas, que não se comunicam entre si. Por desconfiança do passado, de ditadura, etc., de espionagem internacional, o Serviço de Informação da Força Aérea não conversa com o Serviço de Informação da Marinha. E nem o Serviço da Marinha confia no Serviço de Informação do Exército. Vê se pode uma coisa dessa. Então eles ficam sabendo, mas não podem contar para o outro. Por quê? Porque não tem um sistema, não tem liderança, não tem obrigação, não tem orçamentação, não tem planejamento. E isso é o que nós temos que fazer em segurança pública, mais do que aparato, mais do que conversa mole. Estava querendo resolver com 38. Distribuir arma, com todo respeito, porque eu estou brincando, agora eu vou falar muito sério. É um equívoco absolutamente estúpido. Por quê? Porque o fator surpresa é do bandido. Não é verdade que o Estatuto do Desarmamento Brasileiro proíbe o cidadão de ter uma arma em casa, ele permite. O Estatuto atual permite. Não é verdade que o policial, no estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa sua e de terceiros, vai responder por crime. Apenas é apurada a circunstância de fato para que alguém não esteja autorizado a matar e alegar. Só porque alegou, o mundo inteiro faz assim. Aí a gente fica explorando esse medo do povo com essas simplificações. Imagina você armar um proprietário rural com uma arma pesada. Aonde é que o narcotráfico vai buscar agora? Correndo o risco de atravessar a fronteira dos Estados Unidos com a R-15, correndo o risco de atravessar a fronteira, né, do Brasil com o exército fiscalizando, ou ele vai ali na casinha que está ali, que acabou de dormir, que vai tomar a R-15 do cara, porque ele tem um fator surpresa. Vamos entender o conflito no campo, que a nação tem que garantir o direito à propriedade, o direito às liberdades. É tarefa do direito, é tarefa do Estado de Direito. Mas vamos armar todo mundo. Por que a gente não imagina o MST, todo mundo armado? Se é para armar o proprietário, o MST vai pegar a mesma lei, vai todo mundo armado. Em vez de chegar fazendo um protesto para pedir terra, vai todo mundo resolver na bala. Isto era a América do Norte do século XVIII. É o velho filme de Plano e Banco e Faroeste, nada mais do século XXI, a não ser a diferença é que o senhor conhece o estatuto. Essa é a diferença. Ele conhece também. Sabe o que está falando. Ele conhece também. O problema é o seguinte, é que ele sabe que o povo está com medo. Sabe que o povo está com medo, sabe que o povo não quer ouvir essa conversa comprida que eu falei aqui. O povo quer uma frase. Deixa que eu choro, não vou resolver. Primeiro tem que saber falar de Eu não estou falando com ninguém aqui, não. Ele é que está
privatização, para mim, privatização é uma ferramenta. Mal comparando, é assim, o agricultor, eu venho do sertão do Ceará, então para mim essas figuras são próprias. E a maioria do nosso povo tem esse testemunho. O agricultor, com a devidas licenças, agora a gente tem que falar sobre o agricultor, né? Vai sair para fazer a roça. Ele já viu a roça e ele vai ver se aquele negócio daquele microfone. Outro microfone, deixou de trabalhar. Então, o agricultor sai para a roça. Se a roça, com a devida licença do IBAMA, tem um talo mais grosso, ele leva um machado. Se o talo é mais fino, ele leva uma foice. Se é um matinho mais simples, ele leva um facão. Pois, mal comparando, é como eu vejo a privatização. A gente tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento, definir que o objetivo desse projeto é superar a miséria e a desigualdade e afirmar um prazo para isso. Vamos lá, o Brasil quer ser uma França em matéria de indicadores socioeconômicos em 30 anos, 40, 50. Então, dali você tira o objetivo e puxa para trás. O que é que nós vamos ser daqui 20, o que é que vamos ser daqui 10, o que é que vamos ser 5, o que é que a gente precisa começar a fazer agora para chegar lá com os objetivos cumpridos. Isso é que é projeto. E esse projeto, quanto melhor ele seja, mais claro ele vai definir, sem ideologia, com inteligência, qual é o papel do capital estatal, qual é o papel do capital nacional brasileiro e qual é o capital estrangeiro, qual é o papel que tem. E aí a privatização entra como um machado, uma foice, um facão. Por quê? Vamos lá, telefonia. Qual é o problema de privatizar? Eu não vejo nenhum. Hoje o problema da telefonia do Brasil não é que ela é privada, é que o marco regulatório colapsou. E aí não tem a concorrência prometida do marco anterior, na privatização, e o brasileiro paga a maior tarifa de telefone do mundo. E as agências estão todas corrompidas, por regra, tem exceção, claro, deve ter, mas essas agências estão todas trabalhando com o bandido, por regra, né? Com as exceções que a gente tem que sempre homenagear, porque existem. Então aqui o problema não é privatizar ou não privatizar, é um marco regulatório eficiente. E o Brasil precisa olhar todo o marco regulatório, de telefonia, de energia elétrica. Energia elétrica é uma esculhambação. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do planeta Terra, porque de base hidráulica, não, hidráulica, 80% de base hidráulica, estamos avançando em solar, em eólico, mas a matriz mais limpa e barata do mundo é hidráulica. E por regra, nós já amortizamos a maior parte das 230 hidrelétricas que nós temos. Portanto, a energia brasileira tinha que ser, na ponta, uma das mais baratas do mundo. E da privatização para cá virou uma das mais caras do mundo. E aí tem, negociar, etc, etc. Tudo isso tem que ser olhado com responsabilidade, com muita prudência, sem violação de qualquer tipo de regra, mas é preciso olhar, porque a marafunda é geral no nosso país. Vai enxugar a máquina. Por fim, e última pergunta, que eu vou deixar vocês ir almoçar. Agronegócio? Não dá nem fome, senhor. Ativismo judiciário. Ativismo judiciário. Eu falei algumas vezes na necessidade de restauração do poder político brasileiro como imperativo da democracia nacional. Então, o que está acontecendo hoje? O poder político, eu sou professor de Direito, sou professor de Ciência Política e a dublê de militante político eu tinha até me afastado. Mas vou agora recolher aqui o paletó de professor de Ciência Política. O poder político, ele é único e indivisível. A divisão das tarefas do poder político é que é prevista pelo Montesquieu em executivo, legislativo e judiciário. Mas o poder político, ele é único e indivisível. E eu vou acrescentar o que Montesquieu falou: o poder não aceita o vácuo. Se o poder não é exercido por quem de direito, alguém de não direito o exercitará. Que é o que está acontecendo com o Brasil hoje. O poder político brasileiro foi desmontado, desmoralizado, está absolutamente colapsado. E como o poder político não aceita o vácuo, outras instâncias de poder não político, no caso executivo e legislativo, estão colapsados. Não é brincadeira, né? Pela primeira vez na história, pela segunda vez na história, e provavelmente pela terceira vez na história, temos um presidente da República processado pela Procuradoria Regional, pela Procuradoria Nacional da República, por corrupção. Para sobreviver, tem que se avassalar absolutamente a tudo que não presta e tudo de ruim. Por outro lado, o ex-presidente da Câmara está na cadeia. O outro está com 51 milhões de malas, etc. Então, o poder político brasileiro colapsou. E ao colapsar, outras emergências de autoridade o ocupam. Não pode ser explícita,
Mas quando a gente vê juiz falando demais, dando entrevista, ele está fazendo política, ele não está fazendo justiça. Ele não está cumprindo a lei. Mas isso não se resolve com discurso, isso se resolve trazendo a fonte do poder político primário, que é o povo, à emergência de restaurar o poder político. Por isso que é tão importante a nossa política. E aí o poder político vai ser exercitado, porque não existe um manual de autoridade. Por exemplo prático, eu vou dizer aqui, eu estou em Brasília, eu sei onde eu estou. Exemplo prático. Um belo dia, na minha opinião, cometendo um erro brutal, a ex-presidenta Dilma resolveu nomear o ex-presidente Lula ministro. Eu acho isso um erro absolutamente brutal. Porque das duas, uma, ou passava para o povo que ela estava tirando o Lula da mão de um juiz severo para homiciá-lo, para botá-lo na impunidade que o Supremo garantiria, o que seria um constrangimento absurdo do Supremo, que acabaria como aconteceu, reagindo de forma negativa, ou ela simplesmente anunciava o fim da autoridade dela, trazendo o mentor político dela para fazer dentro do governo, não sei que tarefa que não podia fazer fora, sem precisar de cargo. Ok? Ok. Porém, é a atribuição do presidente da República nomear um ministro. E aí um ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma liminar e proíbe a posse. Isto é uma flagrante violação da Constituição. E nesse sentido, o presidente da República, como chefe de Estado, pode negar a obediência a essa liminar. Porque cabe ao presidente da República também infração do controle difuso da constitucionalidade das normas e providências. Portanto, simples e puramente, um ofício da presidenta à presidenta do Supremo anunciando que deixaria de acatar aquela ordem por violar a Constituição flagrantemente, que autoriza o presidente livremente nomear entre os cidadãos e cidadãs os seus ministros, e aquilo subtraria o juramento que o presidente da República faz solene para tomar posse. Juro cumprir e fazer cumprir a Constituição. O presidente é obrigado a fazer isso antes de tomar posse. Só para dar um exemplo prático de como o poder político avassalado permite o avanço arbitrário de outras frações do poder. Pessoal, nós agradecemos de coração. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tinha essa imagem de Ciro Gomes. Eu, particularmente, não tinha. Me encantei pelo teu conhecimento, pelo teu carisma, esse que tu cantamos pelo Pessoal, fotografia. Fotos vai ser da esquerda para a direita, tá? Pessoal,